Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então vamos para mais uma continuação, só que dessa vez é com um descendente do Cheio de Hack. Mas antes, venho agradecer a todos que me apoiaram aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Então, deixando de enrolação, simbora pro vídeo. Bora! Na parte anterior, o nosso prota, ele tinha entrado na mansão e o seu pai estava deitado. E o maluco, ele resolveu dar a saudação para o seu pai. Só que o xamã tá gritando nesse momento, mandando ele sair desse lugar, e fala para ele que não importa se ele é filho ou qualquer coisa do tipo, é para ele sair desse local logo. E ele pergunta para esse pessoal se eles não foram informados, e o guarda nesse momento pergunta para ele se é sério mesmo que ele tá querendo expulsar os dois. Mas o prota nesse momento tá olhando o cara que está deitado na cama. Mas o velhote fala para o guarda que ele estava tentando curar a doença do mestre dele, só que a energia mortal é bastante perigosa e reverteu todos os esforços que ele estava fazendo. E se os dois não saírem desse lugar, o estado dele vai piorar. O guarda pergunta se ele é um alquimista, pelo fato dele estar falando de energia mortal, mas o velhote só tá gritando para ele sair. O maluco tá tão desesperado que ele pede até por favor, pois se alguma coisa der errado, ele vai estar ferrado. Então nesse momento, o mestre da mansão, ele solta um barulho, e as coisas começam a ficar preocupantes. E o prota tá lá, só observando tudo, e ele nem tá entendendo nada, mas o mestre da mansão tá babando e começa a gritar. E olha o estado desse cara. E o prota só tá pensando sobre essa doença misteriosa, mas nesse momento, o mestre da mansão, ele começa a flutuar, e todos que estão nesse lugar, principalmente o guardinha, ficam surpresos. E o velhote tá sabendo o que aconteceu, pois a energia que tá dentro dele começou a dominá-lo. Eita porra! Então ele pede para esses dois ajuda e pede para eles segurarem as cordas. Então eles olhando a situação, o velhote manda eles serem rápido, pois senão o mestre da mansão vai ficar em perigo. Então os dois seguram o mestre da mansão e o velhote ele começa a ativar o amuleto novamente e fala que esse amuleto vai suprimir o espírito maligno. Mas nesse momento o mestre ele começa a soltar umas vezes estranhas e a energia maligna ela se espalha ainda mais. Assim o mestre pega o braço do guarda e começa carinhosamente a quebrá-lo. O guarda tenta se soltar, mas não consegue, pois o mestre ele tá forte demais. Nesse momento o braço dele quebra e o guarda começa a gritar de dor. O velhote fala que ele ficou mais forte, então eles precisam segurar com mais força. Mas nesse momento, ele fala para os dois terem cuidado com o espírito maligno, pois se esse espírito chegar neles, eles também vão ficar infectados. E nesse momento, o espírito maligno está indo em direção ao guarda. Estou lascado! E o guarda ele começa a ficar assustado e pergunta por que esse velho não falou isso antes. E quando o espírito maligno está mais próximo do guarda, começa a sair lágrimas de seus olhos. Só que nesse momento, o prota ele veio salvar o dia. Assim ele corta a mão do mestre da mansão. E o maluco ele não hesitou nadinha. Caralho, o maluco é brabo. O guarda olhando isso, nem tá acreditando que ele fez isso mesmo. E o velhote lá, preocupado, pois toda a culpa vai ficar pra cima dele. Fudeu de vez! Os dois perguntam o que de acho foi que ele acabou de fazer, mas a energia demoníaca tá voltando para o corpo do mestre. O prota percebendo isso, ele dá aquele sorrisão e o guarda lá atrás manda ele não fazer isso. Mas o prota não tá ligando, ele só gosta de cortar. E dessa forma conhecemos como o Cheio de Hack ganhou aquele prazer de cortar braços, pois o seu antecessor, ele cortou o braço do mestre e não hesitou nadinha. E o maluco tá até feliz com isso. Só que o guarda ele tá assustado, pois o seu jovem mestre parece ser perigoso. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Assim um pedaço do braço do mestre cai no chão e o xamã coloca um selo em cima dele. Enquanto ele tá fazendo isso, o guarda ele tá dando primeiros socorros no mestre e o prota tá lá segurando sua espadinha. O velhote vendo tudo isso, percebe que ele falhou na missão dele. E além dele falhar, o mestre da mansão perdeu seu braço. E o que ele tá pensando agora é sair desse local o mais rápido possível, pois se ele ficar nesse lugar, ele vai ser ocupado. Então ele fala que só vai cuidar desse cara um pouco e vai sair daí. O miserável é um gênio! Mas nesse momento, uma espada aparece perto dele. Ele pergunta para o terceiro jovem mestre o que significa isso. O guardinha pergunta o que ele está fazendo também, só que o prota manda ele ficar em silêncio. Então ele pergunta para o xamã qual é o motivo do mestre da mansão não estar em boa condição. O velhote pergunta se ele é cego, pois ele viu a energia demoníaca andando pelo corpo do mestre. Só que não é isso. Se ele ficar sem fazer nada, o mestre da mansão pode acabar morrendo. Então o velhote grita que eles não têm tempo para discutir. Só que nesse momento ele solta algo e pergunta para o prota se ele também quer que o mestre da mansão morra. E o prota não tá entendendo. Então ele pergunta para o velhote quem da mansão quer que o mestre capote. Mas ele logo desconfia e pergunta para esse velho se a pessoa que contratou ele quer que o mestre da mansão morra. O velhote fala que tem um mal entendido, mas o prota tá dizendo para ele que a lâmina tá se aproximando do pescoço dele. Então é melhor ele responder logo e manda ele ser bastante honesto. Então ele fala que a primeira senhorita pediu para ele fazer isso. Ela disse que ele sobreviveu
sobreviver não era necessário, pois a única coisa que ela quer era localizar o manual secreto e o selo do mestre da mansão. E era para ele fazer isso usando o espírito maligno. O Proto não entende muito isso, mas nesse momento o guarda ele entende. E ele fica zangado pelo fato da primeira esposa ter pedido isso, pois se ela conseguir isso, o primeiro filho ele vai se tornar mestre da mansão, e isso não é uma boa coisa. E ele acha ótimo eles terem vindo para esse lugar. Então ele grita para o Prota que eles precisam salvar o mestre da mansão, pois se eles não fizerem isso, a primeira senhorita pode tentar capotar o nosso garoto. O Prota entende agora e fala que isso faz um pouco de sentido. O velhote tentando se salvar, fala que pode salvar o mestre, e fala que vai fazer isso não importa o que aconteça. Mas o Prota pede para ele não fazer isso. O maluco ele não entende, então o Prota pede para ele encontrar o local secreto e o selo também. Os dois malucos não entendem e ficam se perguntando por que ele disse isso, mas o velhote fala para ele que se tentarem fazer novamente isso, o mestre da mansão vai ficar em perigo. Mas o Prota manda esse maluco ser rápido. E o guarda tá olhando ele e fica se perguntando o que esse maluco tá planejando. Então eles começam a fazer o ritual novamente. E o velhote usa a corda e liga o corpo do mestre a um braço, e esse braço a um boneco. E nesse boneco tem um selo. O Prota pergunta o que é isso, o maluco fala que é um receptáculo. Isso é para que o espírito não entre em contato com o corpo do mestre, pois se entrar, ele vai acabar morrendo. Então ele fez isso para conectar o mestre. Dessa forma, enganar o espírito maligno para fazer pensar que está no corpo do mestre da mansão. Então o xamã ele começa a fazer o ritual e começa a chamar o espírito demoníaco para o boneco. Então o espírito maligno ele começa a andar pela corda, enquanto isso o xamã está fazendo sua mandinga. Então nesse momento o espírito maligno se manifesta no braço do mestre e começa a segurar esse boneco. E como eles estão conectados, o mestre lá deitado ele está sentindo bastante dor e começa a gritar. O guardinha fica com medo e o Proto só fica surpreso. Enquanto isso o velhote só está pedindo para o ritual ser manifestado. Mas ele vendo tudo isso fala que a energia da morte é forte demais. E se eles esforçarem um pouco mais, o espírito maligno ele vai ser libertado. Só que ele sabe que o jovem mestre não vai ouvir isso. Então se pergunta o que ele deve fazer. Nesse momento ele tem uma ideia. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ele fala que vai restringir o espírito maligno e pergunta para o jovem mestre se estará tudo bem que o espírito maligno esteja nesse local. Então o guardinha, percebendo que vai dar merda, resolve sair desse lugar, pois ele não quer escutar nada. Assim o xamã ele chama o espírito e ele começa a usar o corpo do mestre para fazer uma conexão mais forte. O espírito demoníaco ele começa a falar com o pessoal e pergunta quem está chamando ele. E com o ritual feito, o xamã fala que tem algumas perguntas e pede para o espírito responder. Com isso ele pergunta para o espírito maligno onde está o manual secreto e o selo do mestre da mansão. Mesmo relutante, o espírito fala que está no subsolo do salão medicinal e que está depois de uma porta de pedra. Com isso, os dois eles ficam atentos, mas nesse momento o espírito começa a ficar mais forte e dessa forma ele quebra o boneco. O velhote ele já fica com medo, pois o espírito maligno se manifestando, ele vai atrás de um corpo. Assim ele manda o garoto cortar a corda e o garoto ele hesita um pouco, mas o velhote fala que o espírito maligno está indo em direção ao corpo do mestre e manda ele ser rápido em cortar. Dessa forma, o Prota ele corta essa cordinha. Só que de repente, as mãos do espírito maligno começam a pegar em sua perna. O Prota ele fica meio surpreso e não entende isso. E quando ele olha para o lado, vê o velhote. E o velhote ele tá sorrindo e pensa ter enganado o nosso garoto. E o nosso garoto só tá olhando para esse velho e nem tá acreditando que ele teve a audácia de fazer isso. Ah não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele. Então, quando o espírito demoníaco entra no corpo do nosso Prota, o velhote coloca um selo nesse cara e fala que dessa forma, um espírito tão poderoso assim, era questão de tempo ele se manifestar, pois a intenção de matar dele era bastante forte, e ele acha que foi sorte dele que o espírito demoníaco resolveu se transferir para o garoto. E dessa forma ele fica bastante feliz, pois ele concluiu a missão e ele também se livrou do obstáculo. E ele vai botar todos os assuntos que aconteceram nesse lugar nas costas do nosso garoto. E o nosso garoto tá lá, inconsciente, com um sebo na cara. Na mente do nosso Prota, o espírito maligno tá lá e fica se perguntando como ele se atreve a enganá-lo. Então ele começa a se manifestar ainda mais e fala que não vai perdoar esse garoto. Então ele fica se perguntando se esse garoto é mesmo o culpado. E como ele pegou uma pessoa bastante jovem, ele acha isso ótimo e vai ser uma boa ele dominar esse corpo. Ele fala que vai assumir esse corpo no lugar daquele velho e manda o nosso garoto ficar preso na sua própria mente. Então ele leva a mente do nosso jovem para um lugar onde ele conhece bem. E esse lugar é as montanhas onde ele viveu. E o nosso Prota se lembra bem desse lugar, pois é onde ele pegava água. E ele acha essa montanha bastante tranquila. Tem até uns passarinhos cantando. Nosso Prota, vendo que esse lugar é um lugar familiar, ele começa a pegar água para ele. Só que ele está esquecendo de algo, pois ele já fez isso. E ele tenta se perguntar o que ele está esquecendo, pois ele está sentindo algo estranho. Então ele abaixa sua cabeça e tenta pensar o que ele está esquecendo. Mas quando ele olha para cima, ele vê um fogo. E a direção onde ele estava nesse fogo é a direção da casa dele. E nesse momento ele se lembra o que ele esqueceu.
Ele larga esse balde de água e sai correndo. E ele sai correndo desesperado, pois nesse dia aconteceu um acidente. Quando ele chega no local, ele grita pelo seu avô. E quando ele vê direito, seu avô tá lá. Assim ele corre em direção a ele e seu avô ele tá partido no meio, pois esse demônio levou ele até esse dia, o dia onde seu avô faleceu. E dessa forma o nosso prota ele fica mergulhado em suas memórias. E o nosso garoto lembra do seu avô novamente, de como ele era gentil. E novamente nosso garoto ele fica triste, pois ele sabe que seu avô era importante para ele. E vendo tudo isso tá o demônio. Então ele se aproxima desse garoto e pensa que é isso que ele deseja, a volta de seu avô. Então ele usa sua mandiga também e começa a entrar no corpo do nosso garoto. Então nesse momento o nosso garoto ele escuta algo e tem alguém perguntando o que ele tá fazendo nesse lugar. Então ele olha para o lado e é seu avô em pé. E seu avô tá pedindo para ajudar ele e manda ele sair dessa viagem que ele tá passando. Ele olha e nem tá acreditando que é seu avô mesmo e pergunta o que é que tá acontecendo. Mas o espírito maligno a cada momento tá entrando mais em sua mente. Então esse garoto abraça seu avô, pois nesse momento ele tá bastante feliz. O seu avô manda ele ir devagar, pois ele já está velho e não quer cair. E o nosso prota fala que não vai perder seu avô, já que ele é a razão dele ainda tá vivo, pois foi ele que achou e o cuidou como neto. E seu avô pergunta o que deu nele, pois ele tá carinhoso esses dias. E o demônio lá atrás tá sorrindo, achando que ele conseguiu. Então ele sussurra no ouvido do nosso prota e manda ele ficar no passado, onde as memórias dele era bastante preciosa. E ele tinha o amor de seu avô por ele. E agora o espírito maligno manda ele ficar na felicidade infinita. Mas o prota lembra de algo, que seu avô escolheu seu nome por causa de um personagem de uma história. E ele pergunta para o seu avô por que ele deu esse nome para ele. Só que o demônio continua ouvindo essa história e manda esse garoto ficar com ele para sempre. Assim ele chega mais e mais perto do prota e fala para ele nunca perder seu avô de vista, pois ele está tentando convencer o prota de ficar nesse local. Só que o nosso garoto dá aquela olhada para o espírito maligno e o espírito maligno nem está acreditando nisso, pois não era para esse garoto conseguir ver ele. Então nosso prota segura na cara desse demônio e empurra ele com bastante força. E o prota fala para esse cara que por causa dele ele lembrou de algo bastante ruim e o demônio nem está acreditando que o nosso prota consegue ver ele. O prota fala que é irritante ele ficar brincando com seu falecido avô e fala para esse cara que ele entendeu mal, que não era essa felicidade que ele queria, pois o desejo de felicidade dele era outro, pois em vez dele ter mostrado seu avô retornando à vida, com esse sorriso bem assim, ele fala para esse demônio que em vez de mostrar isso, era melhor ele ter mostrado ele rasgando o verme que capotou seu avô. E o demônio nem tá acreditando nessa criatura, pois no fundo da consciência dele há um desejo primordial de perigo e há um sentimento de pura intenção de matar, uma pura intenção maligna que até mesmo o espírito dos mortos evitaria isso. E ele se pergunta como um ser vivo ele pode possuir isso. Só que ele percebe que algo está tentando derrubar sua intenção e se pergunta o que poderia ser. Mas lá atrás o velhote responde o que o prota perguntou, e o velhote fala que ele é uma criança diferente e que ele desejou que ele crescesse como uma pessoa justa, e foi essa razão que ele escolheu o nome de um personagem justo. E antes dele sumir, ele fala para esse jovem crescer como uma pessoa justa e não desviando do caminho da justiça. Mas nós sabemos que isso já é tarde demais, pois a justiça do nosso garoto é o capotamento. Enquanto isso, vemos o espírito maligno com medo. Dessa forma, ele empurra o nosso garoto e tenta fugir. Assim, ele está correndo para o mais profundo da mente do nosso prota. Ele fica falando que esse cara é louco e ele tem que escapar o mais rápido possível para o fundo da consciência dele. E enquanto ele corre, o nosso garoto está correndo atrás dele com a foice na mão. Mas esse demônio consegue despistar ele. E como o demônio conseguiu entrar no corpo dele, a única coisa que ele pode fazer agora é mergulhar o mais fundo da sua consciência e dominar ele por lá. Então ele chega nesse fundo e o que ele consegue ver é algo belo, pois nesse momento ele está em um campo e ele é bastante grande e nesse campo tem um portão e ele fica se perguntando se esse é mesmo o fundo da consciência desse monstro. E nesse momento ele percebe que tem uma porta e nessa porta tem um selo. Assim ele se pergunta se essa porta tem todas as memórias desse garoto e por que ela está selada, mas ele acha que isso não é importante. Então ele planeja abrir essa porta e dominar a consciência do nosso jovem nesse lugar, e ele vai fazer isso enquanto ele ainda tem tempo. E quando ele vai abrir essa porta, o lugar ele começa a se escurecer. O espírito maligno pergunta o que está acontecendo. Dessa forma ele começa a ser consumido. O espírito maligno ele fica desesperado e vê que suas pernas estão presas. Então a consciência do nosso jovem começa a segurar esse espírito maligno e desesperado ele tenta se soltar, pois ele sabe que se isso continuar ele vai ser consumido. Mas é tarde demais. A mente do nosso prota consegue pegar esse espírito e cada vez ele vai se afundando na mente dele. Assim ele é devorado. E nesse momento que ele é devorado, o nosso garoto ele acorda. Uma energia começa a se manifestar em volta dele e o xamã ele começa a sentir isso. E ele nem tá acreditando que isso tá acontecendo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ele olha para trás para ter certeza, mas o nosso prota ele já tirou o selo da cara dele. Assim ele começa a se levantar e começa a olhar para esse cara com um olhar de desprezo. E atrás do nosso garoto uma sombra vai se levantar
levantando. Então o Prota olha para trás e vê que tem um monge demoníaco sob o controle dele. Enquanto isso, lá fora, tem um cara imaginando uma coisa, e ele tá se perguntando se está tudo bem, pois ele lembra do mestre da mansão em seus dias de glória, e quando ele era jovem, ele era um verdadeiro herói. Esse cara admirava ele, e pensava que ele nunca errava. Com isso, os laços entre eles começaram a ficar mais fortes, e quando eles estavam subjugando os piratas naquela época, ele era um famoso artista marcial, e ele trabalhou junto com o mestre da mansão na subjugação desses piratas. E depois disso, ele se tornou mestre da mansão interna e jurou lealdade ao mestre da mansão principal. E olhando para cima, ele continua pensativo e tá pensando se as coisas irão acabar bem mesmo. E ele lembra da conversa que ele teve com a primeira senhorita, e ela falou para ele deixar o xamã fazer o trabalho dele e curar o mestre da mansão, e além disso, também achar a sala secreta e o selo do mestre. E esse cara tá meio arrependido, pois para permanecer a paz na mansão, ele deixou isso acontecer, mas ele tem certeza que o xamã é uma fraude, e que ele provavelmente vai usar algum remédio para ameaçar a vida do mestre. Mas o cara se levanta e fala que não pode ignorar isso, pois isso vai contra o juramento de lealdade dele. Então ele vai em direção ao mestre da mansão, pois ele quer ter certeza se o mestre vai ficar bem. Só que lá dentro, o velhote não tá acreditando, pois ele pensava que esse era um espírito maligno normal, mas na verdade não é. Esse é um espírito maligno de classe alta, e o velhote já deu aquela cagada nas calças. Só que nesse momento, o Prota, ele dá um comando para o monge demoníaco e manda ele capotar o xamã. Assim, esse espírito maligno vai em direção ao xamã. O xamã já fica aperreado, e dessa forma, ele já usa um poderzinho para bloquear o demônio. E vendo isso, não tá acreditando que aquele garoto comandou um espírito demoníaco. Ele fala que isso é impossível, pois esse é um espírito vingativo, e não seria errado de chamar ele de pura maldade. Como é que essa criança consegue dominar ele? Mas esse poderzinho do xamã já não tá fazendo efeito, e o monge demoníaco consegue chegar perto dele. Assim, o monge demoníaco empurra esse velho, e esse velho vai bater na parede. Só que ele se levanta rapidamente, mas o monge demoníaco, ele tá sorrindo, pois tá gostando dessa situação. O velhote tenta escapar, mas não consegue. O monge demoníaco se aproxima mais dele, e o velhote em desespero fala para ele não se aproximar, como se isso fosse acontecer. Então o monge demoníaco, ele abre seu bocão, e o velhote entra mais em desespero ainda, pois ele tá vendo o que vai acontecer com ele. Vários braços começam a sair de dentro do monge demoníaco, e o velhote fica só observando isso. Então esses braços vão em direção ao velhote, e quando esses braços pegam ele, o velhote começa a ser puxado para dentro do monge, e ele fica gritando para o nosso Prota para salvar ele, pois nesse momento ele não quer morrer, e se o jovem mestre salvar ele, vai fazer tudo o que ele quer. Mas o Prota fala que não precisa disso. O velhote pergunta se é porque ele enganou ele, mas o Prota fala que não é por isso. O verdadeiro motivo dele ser capotado é porque ele sabe sobre o selo e o manual secreto. Assim o velhote percebe que esse era o plano do Prota. Esse maluco nunca pensou em salvar ele, pois desde o começo ele estava querendo capotar esse cara, e dessa forma o monge demoníaco puxa ainda mais ele, até consumir sua alma. Então quando acaba esse problema, o Prota ele vai chamar o guarda lá fora, e não é que o guarda teve uma boa ideia de ficar lá fora, e quando o guarda entra, ele vê a situação, e o velhote tá lá, todo arregaçado. Para ter certeza, o guarda pergunta se esse cara tá capotado. O Prota fala que ele pode fazer perguntas depois, mas a única coisa que ele quer agora é que ele leve esse cadáver para outro lugar. Então o Prota ele pega sua espada e começa a destruir todo o local, e monta toda a situação, e fala que o xamã ficou maluco, balançou sua espada por aí, e até se atreveu a cortar o braço do senhor da mansão. E quando eles apareceram, eles viram essa cena e colocaram um fim nisso. O guarda nem tá acreditando que esse maluco está inventando essa história, então ele pergunta para o jovem mestre se ele pretende mesmo esconder a verdade. O Prota fala que sim e pergunta se tem algum problema. O guarda em sua mente fala que faz sentido, só que ninguém vai acreditar nisso facilmente, principalmente a primeira senhora, pois não é fácil enganar ela, e ela não vai aceitar nada a menos que seja a explicação que ela goste. Então ele fala para seu jovem mestre que uma tentativa meia boca não vai esconder a verdade. Então o Prota pergunta se isso é mesmo tão óbvio. O guarda fala que o xamã foi alguém que a primeira senhora contratou, então ela sabe das habilidades dele, e não vai ser tão fácil assim enganar ela. Então o Prota olha para toda a situação e percebe que o cara tem razão. Então ele pega essa espada e o guarda pergunta o que ele vai fazer. Então o Prota fala que esse velho cortou o braço do mestre da mansão e tentou matar seu filho, e dessa forma ele enfia a espada na sua perna. O guarda, vendo isso, acha que esse cara é maluco e não acredita que ele fez isso. E o Prota pergunta para o guarda se essa situação ficou mais verdadeira agora. E nesse momento o guarda acha esse moleque bastante assustador, pois esse maluco ele foi capaz de se ferir só para poder esconder a verdade. Então nesse momento o guarda fala que vai estancar o sangramento, mas o Prota diz que é para deixar desse jeito, pois vai ser mais fácil de acreditar nele se ele estiver pálido. E nesse momento o cara fala que ele passou de assustador para horripilante, e agora ele tem a certeza que nunca pode se tornar inimigo desse cara. Mas nesse momento a pessoa que estava lá fora, ela entra. O guarda se assusta, pois ele é o mestre da mansão interna, e ele pergunta o que aconteceu com o mestre da mansão, pois nesse momento o velhote
está lá morto, estendido perto dele. Assim ele começa a xingar esses caras e pergunta o que foi que eles fizeram. O guarda diz que ele entendeu errado e que pode explicar rapidinho. E o prota chama a atenção dele e fala para dar uma olhada primeiro no mestre da mansão. E dessa forma, o nosso garoto ele cai no chão. E os dois que estão lá em pé ficam sem entender nada. O mestre da mansão interna chega no guardinha e pergunta o que foi que aconteceu nesse lugar. O guarda ele fica assustado, mas tenta explicar. E quando ele olha para o nosso garoto, ele percebe que o nosso garoto ele tá sorrindo. E assim ele deduz que esse maluco ele só tá atuando. Então passam algumas horas e lá no salão medicinal, um lugar cheio de remédios e que o nosso garoto pode fazer a festa, já que ele conhece muito sobre as ervas. E esse é o lugar que ele queria estar, pois o lugar onde o mestre da mansão falou está dentro do porão, que fica atrás de uma porta de pedra e que está no salão medicinal. E o prota vai atrás do selo e do manual secreto, pois assim ele vai ter uma vantagem e vai conseguir sobreviver. Ele só vai esperar essas pessoas saírem desse local. Então nesse momento o guarda vai até onde o prota e ele tá com o braço enfaixado. E dessa forma ele puxa algo de dentro do seu bolso. E isso é o item que o xamã estava guardando. O prota pergunta se eram só esses 2 livros, mas o guarda fala que ele mal conseguiu pegar isso, pois o pessoal já estava tacando fogo em tudo que ele tinha trazido. E o prota pergunta por que eles queimaram tudo. Mas o guarda fala que só viu o pessoal queimando e a única coisa que ele conseguiu trazer foi só os 2 livros. E fala que eles provavelmente devem estar se livrando das evidências. Assim o prota entende. Ele fica meio triste, pois não ter conseguido muita coisa, mas esses 2 livros vai ser o suficiente. Então ele fala para o guarda que ele fez um bom trabalho e que agora ele pode ir. Então ele dá uma olhada no guarda e pergunta o que ele está olhando. E o guarda fala que não era nada. Ele só pergunta por que ele quer esses livros. Então o prota aponta para a janela e pergunta o que o guarda está vendo. E nesse momento o guarda fala que não está vendo nada. Na visão do prota, do lado de fora está o monstro demoníaco. Então o prota responde que era isso que ele queria saber. Mas o guarda fica sem entender bosta nenhuma. Então alguém faz um barulho do lado de fora do quarto e os dois já prestam atenção. E quem tá lá fora é a primeira esposa. E o guarda que tá lá fora tá falando para ela que o jovem tá se recuperando. Mas só que ela manda ele sair. Então ela entra nesse quarto, olha para o garoto, fala que eles vão ter uma conversinha. Mas o prota ele só fica com essa cara de peixe morto para ela. Acabou.